enquanto o mundo inteiro falava sobre a Copa do Mundo e outros eventos que acontecem na atualidade, 9 profecias se cumpriram em Jerusalém, e cada uma delas corresponde exatamente a textos que profetas escreveram há mais de 2.500 anos. A imprensa quase não noticiou, e quando noticiou, tratou tudo como curiosidade arqueológica ou como detalhe da política israelense. Mas quem conhece as Escrituras olha para essas 9 profecias juntas e percebe algo perturbador. Eles se encaixam. Uma prepara o terreno para a outra, como peças de um relógio que voltou a girar. Nos próximos minutos eu vou te mostrar cada um desses 9 acontecimentos, com datas, nomes e fontes. E vou te mostrar exatamente qual profecia cada um deles está cumprindo ou preparando para cumprir. Fica comigo até o final, porque a 9ª é a que amarra todas as outras, e ela envolve um número que quase ninguém está comentando. Antes de entrarmos na lista, você precisa entender uma coisa: por que Jerusalém, entre todas as cidades do planeta, funciona como relógio profético de Deus? A resposta está na boca do próprio Jesus. Em Lucas capítulo 21, versículo 24, ele disse que Jerusalém seria pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completassem. Ou seja, o status da cidade, quem a controla, quem adora nela, o que acontece dentro dela, tudo isso serve de ponteiro. Quando Jerusalém se move, a profecia se move. Os profetas do Antigo Testamento apontaram para a mesma direção. Zacarias, Ezequiel e Daniel descreveram uma sequência. O povo judeu disperso seria reunido, a cidade seria restaurada, a adoração voltaria ao Monte Santo, e um sistema de sacrifício seria retomado antes de ser interrompido por uma figura que a Bíblia chama de abominação desoladora e que nós chamamos de o Anticristo. Guarde essa sequência na mente: reunião, restauração, adoração, sacrifício e interrupção, porque os 9 fatos que você vai ouvir agora seguem exatamente essa ordem lógica. E isso levanta uma pergunta incômoda: em que ponto da sequência nós estamos? Vamos ao primeiro, profecia número 1. Existe hoje em Israel um altar de sacrifícios pronto para ser montado em questão de horas, e ele não está escondido. O Sinédrio reconstituído e o chamado Movimento do Templo vem realizando encenações completas das cerimônias do templo. O objetivo é treinar homens da classe sacerdotal conhecida como Kohanim, os descendentes de Arão. Esse treinamento envolve instrução detalhada sobre os deveres dos sacerdotes, o manuseio de vasos rituais criados especificamente para o terceiro templo e prática real em um altar de oferta queimada recém-construído. E aqui está o detalhe impressionante: esse altar foi projetado de propósito para ser desmontado e rapidamente remontado no seu local permanente. Pense no que isso significa na prática. Quando um grupo constrói um altar fixo, ele está fazendo um memorial. Quando constrói um altar portátil, ele está fazendo logística, pois é algo que pode ser movido para outro lugar. Isso cria uma janela de oportunidade e pretende agir dentro dela sem demora. Por que isso importa profeticamente? Porque as profecias sobre o fim falam de sacrifícios sendo interrompidos, e ninguém pode interromper o que ainda não começou. Um altar pronto para montagem imediata é o primeiro elo dessa corrente. Mas um altar sozinho não faz sacrifício. É preciso alguém disposto a oferecê-lo. E é aí que entra o segundo fato, profecia número 2. Em maio de 2026, durante a festa de Shavuot, nos dias 21 e 22, a polícia israelense prendeu jovens que tentavam levar uma oferta sacrificial ao monte do templo. Isso não foi um caso isolado. Nos meses anteriores, a polícia registrou vários incidentes parecidos. Na maioria deles, ativistas tentaram contrabandear animais vivos para dentro do monte com a intenção declarada de oferecer sacrifícios, como nos tempos bíblicos.
Uma semana depois dessas prisões, um rabino americano israelense que passou décadas trabalhando para restabelecer os rituais do templo fez uma declaração impressionante. Segundo ele, os antigos sacrifícios poderiam ser oferecidos hoje mesmo no monte do templo, se o governo israelense simplesmente permitisse. Repare no que ele está dizendo. O conhecimento existe, os sacerdotes existem, os utensílios existem, o animal existe. A única barreira que resta é uma decisão política. Agora abra comigo o livro de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27. Daniel capítulo 11, versículo 31. E Daniel capítulo 12, versículo 11. Os três textos falam da mesma coisa, o sacrifício diário sendo interrompido. E o capítulo 12 ainda dá uma contagem, 1290 dias a partir dessa interrupção. Pense na lógica disso por um segundo. Para uma profecia sobre a interrupção do sacrifício se cumprir, o sacrifício precisa primeiro ser retomado. Durante quase 2000 anos, essa retomada parecia impossível. Hoje, ela depende de uma assinatura. E enquanto essa assinatura não sai, algo estranho está acontecendo com o próprio monte. É o terceiro fato. Profecia número 3. Em 2025, 76.448 judeus subiram ao monte do templo. Esse é o maior número já registrado na história moderna. Todos os recordes anteriores foram quebrados. Para entender o tamanho disso, você precisa saber que durante décadas a presença judaica no monte foi mínima. Muitos rabinos proibiam a subida por questões de pureza ritual. O governo desencorajava, a polícia restringia, e mesmo assim, ano após ano, os números só crescem e agora explodiram. Observadores proféticos vêm falando abertamente de uma mudança do status do Monte do Templo, acelerando mês após mês. Um episódio ilustra bem essa mudança. O ministro israelense Itamar Ben-Gvir subiu ao monte justamente no Tisha B'Av, o dia em que os judeus lamentam a destruição dos dois templos, e lá em cima ele dançou, cantou e orou. Um ministro de Estado no local mais disputado do planeta, fazendo exatamente aquilo que o acordo tácito com a Jordânia sempre proibiu. Alguns anos atrás, uma cena dessa seria impensável. Agora ouça o que o profeta Zacarias escreveu no capítulo 8, versículo 3. O Senhor diz que voltará a Sião e habitará no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor será chamado Monte Santo. A profecia descreve o monte voltando a ser centro de adoração, e os números de 2025 mostram uma multidão fazendo exatamente esse caminho, com os próprios pés. Mas subir ao monte é uma coisa, ter tudo pronto para funcionar um templo em cima dele é outra completamente diferente. E é isso que o quarto fato revela. Profecia número 4. Os móveis e utensílios do terceiro templo já existem. São objetos físicos prontos para uso. O Instituto do Templo em Jerusalém passou anos fabricando cada peça segundo as especificações que Moisés recebeu na Torá. A peça mais impressionante é uma grande menorá de ouro que levou vários anos para ficar pronta e hoje está em exibição pública na Cidade Velha de Jerusalém. Qualquer turista pode passar na frente dela. A maioria passa sem entender o que está vendo, e a preparação vai muito além dos objetos. Uma nova geração de sacerdotes está sendo treinada neste momento. As vestes sacerdotais com seus tecidos, cores e detalhes exigidos pela lei mosaica já foram confeccionadas, e os planos arquitetônicos do edifício já foram desenhados. Quero que você perceba o padrão aqui, porque ele se repete na história bíblica. Antes do tabernáculo funcionar no deserto, tudo foi fabricado primeiro. Antes do templo de Salomão subir, Davi passou anos acumulando materiais e organizando os turnos dos sacerdotes. A ordem bíblica sempre foi essa: primeiro a preparação em silêncio, depois a inauguração repentina. Quando a preparação está completa, o edifício aparece rápido.
Hoje, a preparação está em um estágio que nenhuma geração viu desde o ano 70 da nossa era, e isso nos leva a algo que não acontecia há séculos dentro do próprio monte. O quinto fato, profecia número 5. Pela primeira vez em séculos, judeus estão orando abertamente no monte do templo, com quórum, com liturgia e com prostração. Essa virada tem uma linha do tempo e vale a pena acompanhá-la. Em 2015, um tribunal de Jerusalém confirmou o direito fundamental do judeu de orar no monte do templo. Essa decisão desencadeou uma reação em cadeia que, ano após ano, foi desmontando restrições. Em 2018, adoradores judeus foram finalmente autorizados a orar em áreas designadas. Hoje, existem quórums de oração diários, os chamados minyanim, reunidos abertamente de manhã e à tarde no perímetro leste, atrás do Domo da Rocha, com folhas de oração autorizadas, com prostração em terra, rituais judaicos que não eram vistos naquele lugar há séculos. Em maio de 2026, as autoridades israelenses deram mais um passo e aprovaram folhas de oração expandidas, contendo uma liturgia especial dedicada ao próprio monte do templo. O rabino Elisha Wolfson resumiu o momento numa frase: "O monte do templo está gradualmente voltando a ser um lugar de oração e prostração. Repare como cada etapa parece pequena quando vista sozinha. Uma decisão judicial aqui, uma folha de oração ali, mas some as etapas e o quadro fica nítido. A adoração está sendo restaurada no Monte Santo, exatamente na direção que Zacarias apontou. E enquanto isso acontecia em cima do monte, algo extraordinário estava sendo desenterrado embaixo dele." O sexto fato é talvez o mais emocionante de todos. Profecia número 6. No dia 20 de janeiro de 2026, uma estrada fechada há 2000 anos foi reaberta ao público em Jerusalém. E essa estrada tem tudo a ver com Jesus. Estou falando da Estrada de Peregrinação, a chamada Trilha dos Peregrinos, que liga a cidade de Davi ao Muro Ocidental. Ela foi construída durante o período do Segundo Templo, provavelmente sob ordens de Herodes ou do governador romano Pôncio Pilatos. O nome vem da sua função. Era a rota principal pela qual milhões de peregrinos subiam até o templo nas grandes festas. Agora pense comigo. Se essa era a rota principal dos peregrinos e Jesus subia a Jerusalém nas festas, então essa é, com altíssima probabilidade, a mesma pedra que os pés dele pisaram. A estrada por onde ele caminhou ficou selada debaixo da cidade moderna por 2000 anos e foi aberta de novo agora, na nossa geração. E tem mais, na ponta dessa estrada está a piscina de Siloé, o lugar onde Jesus curou o cego de nascença, no episódio registrado em João capítulo 9, versículos 1 a 11. Essa piscina está sendo totalmente escavada e aberta ao público pela primeira vez em 2000 anos. O arqueólogo-chefe classificou o achado como uma das mais magníficas descobertas arqueológicas de Jerusalém nas últimas décadas, com uma conexão direta e visível entre a piscina e o monte do templo. Por que isso entra numa lista de profecias? Porque a restauração de Jerusalém, prometida pelos profetas, não está acontecendo só na política e na religião. Ela está literalmente saindo da terra. A cidade dos templos de Jesus está reaparecendo, pedra por pedra, no exato momento em que todos os outros sinais acontecem. E esses acontecimentos estão mexendo até com quem você menos esperaria. O sétimo fato me surpreendeu de verdade. Profecia número 7. Os próprios árabes de Jerusalém estão mudando a forma como enxergam os judeus que sobem ao monte, e um guia turístico árabe da Cidade Velha explicou o motivo. Segundo esse guia, o monte ficou visivelmente mais silencioso e menos frequentado do lado árabe nos últimos tempos, e a explicação que ele ofereceu foi surpreendente. Desde que começaram a ver judeus se curvando até o chão, muitos perceberam que aqueles homens respeitam genuinamente o local e que estão orando de verdade, sem motivação política. Nas palavras dele, ver os judeus verdadeiros,
os ultra-ortodoxos de chapéu preto, e já não apenas os chamados colonos de sandálias, prostrados diante de Deus, mudou a perspectiva de muita gente. Pare e pense na importância disso. O Monte do Templo é o ponto mais explosivo do conflito mais antigo do mundo moderno. Qualquer gesto ali costuma gerar reação, protesto, até violência. E o que esse relato descreve é o oposto: adoração sincera, produzindo respeito no outro lado. Agora ouça Zacarias de novo, capítulo 8, versículo 23. O profeta diz que, naqueles dias, homens de todas as línguas das nações agarrarão a orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. A profecia descreve gentios reconhecendo que Deus está com o povo judeu, atraídos justamente pela adoração genuína. E um guia árabe, sem saber, acabou de descrever a semente disso acontecendo diante dos olhos dele. Mas existe um requisito técnico sem o qual nenhum templo pode funcionar. Um detalhe ritual que travou tudo por 2000 anos, e ele acaba de ser destravado. O oitavo fato, profecia número 8, a novilha vermelha. Se você acompanha a profecia bíblica há algum tempo, sabe que isso é muito importante. Deixa eu explicar para quem nunca ouviu falar. Em Números capítulo 19, Deus ordenou que uma novilha totalmente vermelha, sem defeito e que nunca tivesse levado jugo, fosse queimada e que suas cinzas fossem usadas na água de purificação. Sem essa purificação, nenhum sacerdote pode ministrar no templo, porque todos são considerados ritualmente impuros por contato com a morte. Em outras palavras, pode existir altar, menorá, vestes e sacerdotes treinados. Sem as cinzas da novilha vermelha, nada funciona. Pois preste atenção no que aconteceu. Rituais de purificação usando cinzas de novilha vermelha estão ativamente em andamento em Israel neste momento. É a primeira purificação desse tipo em mais de 2000 anos. Em 2022, 5 novilhas vermelhas foram enviadas dos Estados Unidos para Israel e mantidas em Samaria. O Instituto do Templo chegou a anunciar que aquelas novilhas originais tinham sido desqualificadas por pelos da cor errada. Mas no dia 1º de julho de 2025, Byron Stinson, o homem que enviou os animais, divulgou o vídeo de uma cerimônia realizada em Samaria, que ele descreveu como um ritual legítimo, conduzido com um Kohen, um sacerdote qualificado, e com uma novilha vermelha aprovada, seguindo todos os comandos bíblicos. Se esse ritual for reconhecido como válido, a última trava ritual do terceiro templo caiu. Depois de 2000 anos, existe de novo, sobre a terra, água de purificação. E agora chegamos à nona, a que amarra todas as outras, porque nada do que eu te contei até aqui poderia existir sem um evento que os profetas anunciaram com milhares de anos de antecedência. Profecia número 9, a existência do próprio Estado de Israel. Eu sei que parece óbvio, e é justamente por ser óbvio que quase ninguém percebe o tamanho do milagre. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 24, Deus promete: eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Durante quase 2000 anos, o povo judeu esteve espalhado por todos os continentes, perseguido, expulso de país em país, e mesmo assim manteve identidade, língua e fé. Nenhum outro povo da história antiga sobreviveu assim. Em 1948, contra toda lógica histórica e militar, o Estado de Israel nasceu. A reunião que Ezequiel descreveu saiu do papel. E Zacarias, no capítulo 1, versículo 16, acrescenta a segunda parte. O Senhor diz que voltou para Jerusalém com misericórdia e que a sua casa será edificada nela. A casa, ou seja, o templo. A restauração de Jerusalém como centro político e espiritual, que nós acompanhamos em cada um dos 8 fatos anteriores, é a continuação direta dessa promessa. E aqui vai o número que eu prometi lá no início. Mais de 500 jovens judeus, descendentes comprovados da tribo de Levi, já foram treinados como sacerdotes do templo
prontos para cumprir seus deveres de adoração e sacrifício. Pense no que é necessário para isso existir: registros genealógicos preservados por 2 milênios, famílias que guardaram sua linhagem através de expulsões e holocausto, e uma estrutura montada hoje para treinar esses homens. Cada um desses 500 jovens é uma profecia ambulante. Agora vamos juntar as peças, porque é no conjunto que a coisa fica séria. Israel foi reunido, como Ezequiel disse. Jerusalém está sendo restaurada física e espiritualmente, como Zacarias disse. A adoração voltou ao Monte Santo. Os utensílios estão prontos, os sacerdotes estão treinados, as cinzas da novilha vermelha existem de novo, o altar é portátil e monta em horas. E já existem homens tentando fisicamente levar o sacrifício para dentro do monte, esbarrando apenas numa decisão de governo. Lembra da sequência que eu te pedi para guardar? Reunião, restauração, adoração, sacrifício, interrupção. Nós assistimos as 3 primeiras se cumprirem. A 4ª está na porta, esperando uma assinatura. E Daniel avisou que, depois que o sacrifício diário for retomado, virá alguém que vai interrompê-lo e que, a partir dessa interrupção, começa a contagem final. Os 1290 dias do capítulo 12, versículo 11. Jesus mandou vigiar. Em Mateus capítulo 24, versículo 42, ele disse: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar significa exatamente o que você fez nos últimos 20 minutos. Olhar para os fatos, comparar com a Escritura e ajustar a vida de acordo. A pergunta que fica para você hoje é simples e desconfortável ao mesmo tempo. Se o relógio de Jerusalém está girando nessa velocidade, como está o seu relacionamento com Deus? Se este vídeo abriu seus olhos, escreve nos comentários a palavra Maranata, que significa Vem, Senhor Jesus. Eu leio cada comentário e quero saber quantos vigilantes estão acordados aqui neste canal. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque os acontecimentos em Jerusalém estão se movendo rápido e eu vou trazer cada atualização à luz das profecias, com fontes e com Bíblia aberta. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. Pode ser que essa pessoa esteja esperando exatamente esse aviso. No próximo vídeo, eu vou te mostrar o que precisa acontecer, segundo Daniel, entre a retomada dos sacrifícios e a abominação desoladora. E existe um personagem nessa história que talvez já esteja vivo hoje. Fique com Deus e até lá.